Hoje havia muita expectativa de que o presidente Trump, depois de se reunir com o gabinete, talvez fosse anunciar que tinha fechado um acordo com o lado iraniano. No sábado passado, ele disse pra gente que estávamos a poucos momentos de um acordo. Já conseguimos praticamente tudo, 95% do caminho, foram as palavras dele. Então a esperança era que depois... Bom, não sei exatamente quem esperava isso, mas alguns achavam que, depois dessa reunião de gabinete de hoje, que aliás foi transmitida com antecedência, haveria algum tipo de anúncio. E para surpresa de ninguém, não houve anúncio nenhum, só mais confusão. E a gente vai tentar entender onde isso nos deixa agora, porque o Estreito de Hormuz continua totalmente bloqueado, de um lado pelo Irã e do outro pela Marinha dos Estados Unidos. O petróleo ainda não está passando, mas o presidente Trump, pelo que disse, não está preocupado com isso. Então, vamos tentar destrinchar tudo isso. Está de volta com a gente hoje o Larry Johnson, amigo do programa do site Sonar21.com, autor de A Nova Revolução Americana no Substack, ex-analista da Saia e, como sempre, um cara de muito estilo. Larry, bem-vindo de volta ao programa, como sempre. Salve, Sr. Anderson, bom estar de volta. Olha, parece que toda vez que você vem aqui, é sempre um ótimo momento, porque tem muita coisa acontecendo. Especialmente agora, já que o Trump acabou de falar há poucos minutos diante das câmeras. A gente queria ouvir a sua opinião sobre isso. Vamos dar uma olhada. Primeiro, ele fala sobre o que é, na verdade, o ponto central dessa questão: a abertura do Estreito de Hormuz. O Irã vem dizendo que isso não é negociável, que nunca vai abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. Mas eles estariam dispostos a permitir que o tráfego voltasse ao normal, com algumas condições de taxa. O presidente Trump foi questionado sobre isso. Você aceitaria um acordo de curto prazo que permitisse ao Irã e ao Omã controlar o estreito? E eles teriam que abri-lo imediatamente? Ou você aceitaria que isso acontecesse ao longo do tempo? Não, o estreito vai continuar aberto para todo mundo. E quem controlaria isso? São águas internacionais. Ninguém vai controlar. A gente vai ficar de olho, vamos monitorar. Mas ninguém vai controlar. Isso faz parte da negociação que temos. Eles gostariam de controlar, mas ninguém vai controlar. São águas internacionais. E Omã vai agir como todo mundo. Se a gente tiver que atacá-los, eles entendem isso. Vai ficar tudo bem. Ou então a gente vai ter que explodir eles. Quer dizer, isso é a diplomacia no seu melhor estilo. O que você acha disso? Ele perdeu completamente o contato com a realidade. Não são águas internacionais. As águas territoriais de um país se estendem por 12 milhas a partir da costa, o que já te leva bem para o meio do Estreito de Hormuz. Acho que nesse ponto, ele tem mais ou menos 23 milhas de largura, então dá para dizer que tanto o Omã quanto o Irã dividem uma parte do estreito. Mas o Irã deixou bem claro, eles não vão abrir mão do controle. Vão cobrar taxas, assim como a Turquia cobra taxas dos navios, vamos chamar de danos ambientais, para passar pelos Dardanelos. Então o Irã vai fazer o mesmo. A verdadeira questão é, eles vão permitir que navios ligados a Israel passem por ali? E neste momento eu diria que não. Mas parte disso ainda está aberta à negociação. No fim das contas, o fato é que eles vão cobrar uma taxa e os Estados Unidos não têm o que fazer a respeito. Sabe, tem muita informação conflitante aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar um trecho do nosso programa de ontem com o professor Morandi, da Universidade de Teherã. E uma das coisas interessantes que ele disse, a gente não tem o vídeo aqui, me chamou a atenção. Eu perguntei para ele quais eram os pontos inegociáveis para o Irã. E ele explicou. Mas ele me surpreendeu dizendo o seguinte: isso não é novidade para a administração. Ele disse que viu o texto, isso foi ontem, o texto do que seria o acordo proposto. E falou que estamos incrivelmente próximos.
disse que ficou surpreso com o quão perto as duas partes estão. Então, seja lá quem for, o intermediário, talvez o Paquistão, Omã ou quem quer que seja agora, está bem no meio disso. Mas as duas partes, enquanto conversavam, ele disse que estavam surpreendentemente próximas de um acordo. Então ele achou que poderia dar certo. Bom, hoje de manhã, mais cedo, Al Jazeera noticiou que a Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana disse que agora achava improvável que houvesse guerra. A TV iraniana também mostrou o que chamaram de um acordo provisório de 14 pontos, que, segundo eles, já tinha sido amplamente aceito pelos dois lados. E colocaram lá vários pontos muito parecidos com o plano iraniano de 10 pontos, que supostamente foi o que deu início a tudo isso. A Casa Branca, cerca de 1h30 atrás, pouco antes do presidente Trump falar, disse que não havia nenhuma verdade nisso. Nenhuma mesmo. Nada daquilo era real. O que você acha dessa aparente, digamos, situação meio Dr. Jekyll e Sr. Hyde, até do lado dos Estados Unidos? É meio esquizofrênico. Você escolhe um lado e vai estar certo, porque os dois lados aparecem como opções. Olha, o Trump não tem boas opções militares. E essas opções ficaram ainda mais limitadas pelas ações da Arábia Saudita e do Catar, que estão dando sinais de que não vão mais permitir que os Estados Unidos usem o espaço aéreo deles. Isso cria um problema operacional sério para os Estados Unidos, porque aí eles teriam que redirecionar as operações de reabastecimento aéreo para o Iraque. Agora, o Iraque também não vai gostar nada disso, mas não há muito que o país possa fazer para impedir. Mesmo assim, isso acaba limitando o que os Estados Unidos realmente podem fazer em termos de realizar um ataque aéreo contra o Irã, porque essa é a única opção que eles têm. A gente não pode fazer uma operação naval, quer dizer, os navios não vão simplesmente sair navegando e começar a lançar mísseis Tomahawk. Quer dizer, até podem fazer isso, mas o estoque é limitado. Não vamos atacar com forças terrestres. Então o que resta são as operações aéreas. E essas operações dependem totalmente da Arábia Saudita para acontecer. Pelo que eu entendo, as aeronaves de combate estão baseadas em Israel e na Jordânia. Então, mesmo assim, elas têm que voar cerca de 1.300 quilômetros até, por exemplo, Riad. E esses aviões só conseguem voar uns 880 quilômetros sem precisar reabastecer. Então, logo de cara, só para tentar alcançar a costa oeste do Golfo Pérsico, se for lançar um míssil de longo alcance dali, já precisa reabastecer pelo menos uma vez. E, na verdade, a realidade é que você vai precisar reabastecer pelo menos 3 vezes. É por isso que a Arábia Saudita é essencial. E se os sauditas disserem não, aí você tem todo um outro caminho para se preocupar. Quando você fica limitado a um único corredor, isso facilita muito do ponto de vista da defesa aérea ou do ponto de vista do Irã começar a tentar neutralizar essa ameaça. É por isso que eu digo que o Trump está numa encruzilhada. E tem também o lado econômico disso tudo. Eu acabei de almoçar com um operador de petróleo, um cara que trabalha com isso há uns 25 anos. Ele já atuou em Londres e em São Francisco, e ele me disse que nada disso está fazendo sentido. Ele diz que hoje em dia, se você tentar olhar para os mercados e pensar assim, ok, vamos ser lógicos e racionais, oferta e demanda. Se a oferta sobe, a demanda cai, você imagina que isso vai ter um certo efeito no preço. Mas segundo ele, nada disso vale mais, porque existe manipulação acontecendo nos bastidores. As pessoas olham o preço do petróleo, entram no site oilprice.com e lá estão os valores do Brent e do WTI, o West Texas Intermediate. Só que aquilo são contratos futuros. Agora, qual é o preço real do petróleo, por exemplo, em Singapura? Está entre 140 e 160 dólares. Aí está o problema. O mercado não está mostrando claramente qual é o preço real. Eles estão escondendo isso, estão suprimindo o valor. Então você precisa parar e se perguntar, por que estão suprimindo esse preço? Pois é, esse não é o custo real do petróleo. Aquilo é um contrato futuro.
Isso é para julho, aqui mesmo. Normalmente eles colocam com um mês de antecedência em relação ao preço no papel. Aqui acho que em alguns países do Ocidente eu vi ontem mesmo, estava em $120. Mas ainda assim, é enorme. É um salto de $40. E aliás, tudo isso despencou da noite para o dia, só porque disseram que o presidente Trump estava perto de fechar um acordo. Mas olha, me engana uma vez, a culpa é sua. Me engana duas, eu que sou idiota. Isso acontece o tempo todo agora, e principalmente depois de já ter acontecido umas 8 ou 10 vezes, não só uma ou duas. Eu não entendo por que teve essa queda tão grande aqui, a menos que tenha alguma coisa acontecendo com quem mexe no mercado, porque quase não faz sentido de outro jeito. É isso mesmo. Isso já aconteceu pelo menos 13 vezes. Ok, 13, entendi. Já estamos há 13 semanas nisso. E tem acontecido toda semana. Toda semana. Tipo, olha, estamos quase lá, temos um acordo em mãos. E aí, de repente, aparece um novo problema. Ontem à noite, a Al Jazeera divulgou uma reportagem dizendo que, basicamente, eles já tinham concordado. E eu escrevi um texto explicando todos os diferentes pontos de discordância. E não são coisas fáceis de resolver. Do ponto de vista do Irã, eles querem que os ativos sejam descongelados, querem que as sanções sejam suspensas imediatamente, não uma promessa para o futuro. Agora, segundo relatos, os Estados Unidos disseram, olha, não dá para liberar tudo. A gente pode liberar uma parte do dinheiro, mas não tudo. E quanto às sanções, disseram que o Irã teria que cumprir certas metas, e só então eles considerariam suspender. O Irã já passou por isso com o acordo nuclear, o JCPOA. Eles não vão repetir aquilo. E ainda tem a questão da guerra no Líbano, em Gaza e na Cisjordânia. Sim, desculpa. Eu já vou chegar nesse ponto em um segundo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Surgiu um novo detalhe na conversa do presidente Trump hoje. Algo que algumas pessoas já vinham comentando meio de lado. Ele já tinha falado sobre isso em relação a alguns regimes árabes, mas agora o presidente Trump acrescenta que é praticamente inegociável que o Irã entre nos acordos de Abraão. Se eles não assinarem para entrar nos acordos de Abraão, eu não sei. A gente já tem países lá dentro. Os Emirados Árabes, por exemplo. Países incríveis, corajosos. E deu muito certo, foi muito eficaz. Então a gente está pedindo com força para que eles entrem também. Seria ótimo. Seria ótimo para a Arábia Saudita, para Catar, para o Kuwait, para todo o grupo. Então o acordo com o Irã pode depender de mais países entrarem na aliança? Eu não quero dizer isso. Não vou entrar no que depende de quê, ou no que não depende. O que eu posso dizer é que dá para fazer um bom acordo agora, mas talvez não um ótimo acordo. E se não for um ótimo acordo, então eu não vou fazer. Porque a gente pode fazer um ótimo acordo com esse cara aqui. Então ele diz não é condicionado. Mas se eles fizerem, seria um ótimo acordo. E se não for um ótimo acordo, a gente não vai entrar. Mas não é condicionado. Do que ele está falando? E por que Israel iria querer que o Irã entrasse nos acordos de Abraão? Depois a gente fala separadamente sobre a Arábia Saudita, que tem uma posição bem firme sobre isso. O que você acha dessa história, dele jogar essa pedra no caminho hoje? Bom, Israel provavelmente veria isso com bons olhos se tivesse a garantia de que o Irã não estivesse mais disposto a negar que eles são um Estado legítimo. O Irã não reconhece o regime sionista como um Estado legítimo e por isso não vai reconhecê-lo. Mas não é só o Irã. O Trump disse isso ontem, numa postagem no Truth Social, e a Arábia Saudita não perdeu tempo em responder. De jeito nenhum. Nada disso. A gente não vai fazer nada com os acordos de Abraão enquanto os palestinos não tiverem um Estado e proteção internacional. Então veja, o Trump está defendendo algo que não tem a menor chance de dar certo. Ele também disse, a gente não tem o vídeo desse trecho, mas ele afirmou, nessa coletiva de imprensa,
que não está sob nenhuma pressão de tempo. Algo como: não estou preocupado com as eleições de meio de mandato. Não me importo com o preço do petróleo. Não me importo com nada disso. A gente não vai fazer nada até conseguir um bom acordo. Então, primeiro, vamos olhar para isso. O presidente Trump realmente tem o luxo de simplesmente não se preocupar com essa situação e deixar os bloqueios continuarem indefinidamente. Não. Quer dizer, olha, o impacto econômico disso ainda não foi totalmente sentido nos Estados Unidos, mas já começou. A inflação, eu acho que a gente vai descobrir que a taxa real de inflação no país pode chegar a 17%, talvez 20% até o fim do ano, com os preços subindo nesse ritmo em praticamente tudo. E não é só que o custo dos produtos está aumentando. Também vão faltar coisas, certo? E essas faltas vão agravar ainda mais as altas de preços. Sabe, hoje eu conversei com duas pessoas diferentes. O Alex White, ele tem um canal no YouTube chamado Reporter Fi Media. É um operador de derivativos, mora na China há uns 20 anos. E o outro é um operador do mercado de petróleo. E os dois estavam dizendo, sabe, que os mercados não estão agindo de forma normal. O que a gente quer dizer com isso? É como se você tivesse 10 maçãs e só uma pessoa querendo comprar uma. Nesse caso, tem mais oferta do que demanda. Então você precisa ajustar o preço das suas maçãs para que essa pessoa talvez queira comprar. Agora, se você tem 20 pessoas querendo 10 maçãs, de repente você está numa posição em que pode pedir um preço mais alto por essa oferta limitada. É isso que a gente quer dizer. Um mercado normal reage à oferta e à demanda. Só que neste momento, o mundo está passando por algo que nunca viveu na era moderna. Se a gente olhar para os últimos 300 anos, nunca houve uma interrupção repentina de 20% do fornecimento mundial de petróleo. Você tem uma interrupção de cerca de 10% no fornecimento global de gás natural liquefeito. E quando eu digo que esse fornecimento foi interrompido, não é como se existissem alternativas, como se houvesse uma bomba de gás parada em algum lugar e tudo o que você precisasse fazer fosse ligá-la para compensar o déficit. Não, isso simplesmente não existe. Além disso, há escassez na produção de ureia, de enxofre, de hélio. A produção de hélio, por exemplo, está reduzida em cerca de 44%. Então, quando você tira tudo isso do mercado e parte do princípio de que a demanda continua a mesma, é claro que os preços vão subir, em alguns casos de forma bem acentuada. E em outros, vai haver falta de produtos. Algumas coisas simplesmente vão deixar de ser fabricadas. E ninguém, até onde eu sei, realmente parou para pensar em tudo isso, para analisar de verdade todas as conexões. Porque sabe, quando você fala de enxofre, por exemplo, eu pensei, tá, e daí? Eu não tinha percebido que você precisa do enxofre mesmo para produzir o ácido sulfúrico. E por que o ácido sulfúrico é importante? Porque ele entra em tudo, desde a fabricação de fertilizantes usados junto com ureia, até o processamento de metais e outros processos industriais. E é a mesma coisa com o hélio, que afeta a produção de chips de computador. Então o que a gente está vendo, e isso já vem acontecendo há uns 3 meses, é um enorme choque econômico global, com escassez e interrupção nas cadeias de suprimento. E mesmo assim, todo mundo age como se estivesse tudo bem, tudo tranquilo. Isso não faz sentido. Sabe, a gente vai receber um especialista em energia, o Art Berman, no programa hoje às 3 da tarde. Ele vai falar sobre isso. Mas eu tô curioso, o que esses traders de petróleo e esse pessoal com quem você conversou acham? Até quando essa ilusão pode continuar antes que o impacto real comece a superar o que eles estão dizendo? O último cara com quem eu conversei, um trader de petróleo, descreveu isso como um esquema Ponzi. E ele acha que isso pode durar até agosto.
Uau, é bastante tempo. Eles podem continuar enrolando e fingindo que tá tudo bem. Mas sabe, eles conseguem aquele preço de $90 pro barril de julho. Eu não vejo como os Estados Unidos e o Irã possam chegar a um acordo, considerando a pressão sionista sobre o Donald Trump. E é uma pressão significativa, não é pouca coisa. Olha, Larry, deixa eu entrar nesse ponto, porque há obstáculos, e não só por causa, sei lá, dos problemas psicológicos que o presidente parece ter para conseguir articular o que quer dizer. Ele também enfrenta muita resistência dentro do próprio círculo dele. Vamos dar uma olhada em alguns desses casos. Primeiro, na CBS News, o A.J. McMaster, ex-assessor de segurança nacional, disse que não vê nada se desenhando de forma concreta. Se você viu o que o líder supremo disse, a gente ainda não ouviu a voz dele, ainda não viu nenhuma imagem, mas ele divulgou uma declaração por escrito ontem, dizendo algo como: os Estados Unidos têm que sair completamente da região. Vocês não vão estar seguros nas suas bases. Não parece que haja qualquer avanço em direção a um acordo, principalmente, eu acho, porque o Irã não está disposto a ceder em nenhum dos pontos fundamentais, como segurança, eliminar o que o presidente chama de poeira nuclear, ou se comprometer a não enriquecer urânio, dizendo claramente: não vamos buscar um programa nuclear, nem uma arma nuclear. E agora o Irã ainda acrescenta que seria necessário um cessar-fogo no Líbano para que Israel parasse, o que na verdade são ataques defensivos contra esse complexo de drones que o Hezbollah está tentando restabelecer no sul do Líbano. A gente já vai chegar na parte sobre o Líbano em um instante. Mas olha só, o H.R. McMaster está dizendo o seguinte: enquanto o Irã não estiver disposto a ceder e aceitar todas as condições, ele não vê nem o esboço de um plano. Se é isso que estamos esperando, na visão dele, não há nenhuma possibilidade. E mesmo assim, por que o presidente Trump e os aliados dele ainda acham que vai haver um? Pois é. E o McMaster dizer isso, fingir que essa é uma nova exigência do Irã, na verdade, essa foi a exigência original, lá naquele documento de 14 páginas, com os 14 pontos que eles entregaram, sabe, no começo de abril. Eles não mudaram nada, já faz mais de 2 meses, desde que apresentaram aquilo, dizendo: essas são as nossas posições inegociáveis. Então eu realmente não sei qual é o jogo que a Casa Branca está jogando. Porque não é como se a gente precisasse ganhar tempo para aumentar o estoque de mísseis Tomahawk e depois voltar a atacar com mais eficiência. Porque além das terras raras, tem também a questão do tungstênio, que é um metal essencial usado na produção tanto de aviões quanto de armas. Então, de novo, acho que o Trump e o pessoal dele estão esperando algum tipo de solução milagrosa. Mas o Irã não está recuando. E o que também está acontecendo é que tem muita movimentação vindo do Paquistão. O general Munir, do Paquistão, está atuando nos bastidores, trabalhando de perto, coordenando e conversando com os sauditas, os cataris, além dos turcos, dos egípcios e do próprio Irã. E me disseram, no começo desta semana, que os paquistaneses ofereceram um guarda-chuva nuclear à Arábia Saudita. Basicamente disseram: olha, podemos assinar um acordo com vocês, e se algum dia forem atacados, poderão afirmar que têm uma capacidade nuclear por causa da nossa parceria. Os paquistaneses estariam dispostos a estender essa proteção. E aí alguém perguntou: mas por que a Arábia Saudita precisaria disso? Ah, não sei. Israel, talvez? Caso estejam preocupados com a possibilidade de um ataque nuclear vindo de Israel. Porque eles claramente não estão preocupados com um ataque nuclear vindo do Irã. Então a gente vê essas atividades acontecendo nos bastidores, enquanto China e Rússia estão determinadas a criar uma nova estrutura de segurança ali no Golfo Pérsico. E isso é fascinante. O McMaster disse: eles querem forçar os Estados Unidos a sair.
Mas os Estados Unidos já estão, de fato, fora da maioria das bases que ocupavam antes, simplesmente porque foram destruídas ou gravemente danificadas. A base de Al-Udeid no Catar parece ser a única exceção. E sabe, eles continuam estendendo esse processo, e isso está sendo usado para ganhar dinheiro. Agora, eu posso provar que alguém ligado ao Trump está lucrando com isso? Não, não posso. Mas com certeza, isso precisa ser investigado. Olha, não é bem assim, porque claramente existem tantas dessas negociações, esses negócios meio misteriosos que acontecem muitas vezes literalmente minutos antes de uma grande virada no mercado. Isso deixa muito evidente que há algum tipo de informação privilegiada e por aí vai. Mas se for só isso, é basicamente para ajudar algumas pessoas que já são super ricas a ficarem ainda mais ricas. E sinceramente isso não parece que poderia ser o bastante. Porque não é. Mas é o seguinte, deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui. Esse aqui é o senador Rick Scott. Obviamente um republicano bem leal no Senado. E ele é ainda mais pessimista do que o HR. Não vai haver acordo se eles continuarem tendo qualquer capacidade nuclear. Eles também não deveriam ter capacidade de mísseis balísticos. Então eu acredito que vai ser fácil conseguir um acordo? Acho que não. Vai ser difícil. Quer dizer, estamos lidando com ideólogos. Mas eu continuo otimista. O presidente tem conseguido fazer muita coisa. Só que estamos lidando com gente maluca, com ideias malucas. Então, quem sabe o que mais pode acontecer? Mas uma coisa eu sei. Não vejo nenhuma chance de o Trump ceder, a menos que eles percam totalmente a capacidade de ter uma arma nuclear ou mísseis balísticos. Acho que ou vamos ter uma hostilidade inacreditável, ou vamos ter um acordo. Vai ser uma dessas duas coisas. Eu não acredito que vá haver um cessar-fogo enquanto eles ainda tiverem essa capacidade e depois negociar em 60 dias. Simplesmente não acredito que isso vá acontecer. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, olha, tudo que o Irã quiser, esquece. Isso não vai acontecer. Ele, meio como o McMaster, está dizendo que eles vão ter que se submeter. Mas aí vem a questão. Se a gente está nessa posição e o Irã continua lá, como tem estado já faz um tempo, qual é a estratégia do governo? Por que não vai ser resolvido aqui? E como você mesmo disse, não existe um caminho militar para resolver isso pela força. Então qual é o plano, afinal? Eles estão inventando isso. Quer dizer, não existe nenhuma estratégia aqui. Esse é o problema. Tudo está muito focado em tentar conseguir o melhor acordo possível e depois apresentar isso como o resultado mais incrível que já foi alcançado. Tá, mas olha, aí é que está o problema disso. Eles já tinham isso. Aparentemente foi mais cedo hoje, e eu acho que, como o Robert Barnes já comentou aqui com a gente, não é a primeira vez que isso acontece. Então, se esse fosse o objetivo, isso já poderia ter acontecido, e aí o Trump poderia interpretar da forma que quisesse. Mas toda vez que eles chegam perto, e pelo visto aconteceu de novo hoje, de repente eles recuam, e a gente volta exatamente para o ponto em que estava antes. Olha, isso acontece porque o Trump tem uma espécie de dupla personalidade. Tem um lado dele que realmente quer fechar um acordo e que não está preso a nenhuma posição ideológica. Mas o outro lado é totalmente submisso, acorrentado ao lobby sionista, e ele não consegue se livrar disso. Eu não sei se eles têm algum tipo de material de chantagem contra ele ou o quê, mas qualquer coisa que seja combinada e que não sirva aos interesses de Israel, simplesmente não vai para frente. E isso nos leva a um dos principais impasses nessa história. A insistência do Irã, não uma sugestão, mas uma exigência mesmo, de que a guerra no Líbano e a guerra contra os palestinos parem. O Trump está numa posição em que ele poderia fazer o Bibi parar, mas não faz. A gente viu que o chamado cessar-fogo original foi adiado até o Trump ligar para o Bibi e dizer, ok, você precisa parar os bombardeios. Eles pararam por um tempo, mas aos poucos, passo a passo, Israel voltou a bombardear o Líbano.
Olha, não sei se dá para ler as letras pequenas aqui, mas isso foi 43 minutos antes de entrarmos no ar. Ataques aéreos, de drones e de artilharia israelenses mataram pelo menos 10 pessoas no sul do Líbano, atingindo vários distritos e também a região de Bint Jbeil. Então isso foi há mais ou menos 1 hora. E continua acontecendo. Então há indícios de que o Trump ou não é capaz, ou simplesmente não se importa. E o Netanyahu com certeza se importa. Certo, é isso. Agora, temos uma notícia de última hora. Sabe aquele projeto dele de construir o maior e mais bonito salão de festas do mundo? Pois é, acabou de ser anunciado que ele estaria planejando reconstruir o Pentágono em forma de estrela de Davi. Mas por enquanto, isso é só um boato. Isso só pode ser do Babylon Bee. É sim, é sim, é sim. Meu Deus. É isso mesmo. O que o Trump está enfrentando aqui é o seguinte. Mesmo que ele queira fazer um acordo com o Irã, o que impede isso do ponto de vista iraniano é o que está acontecendo no Líbano, em Gaza e na Cisjordânia. E isso volta lá para os acordos de Abraão, quando os sauditas também disseram: a gente não vai fazer nada enquanto a questão palestina não for resolvida. Então, no fim das contas, Israel tem poder de veto sobre qualquer acordo que os Estados Unidos queiram firmar com o Irã. E eu não vejo, não é só o Bibi. Mesmo se tirarem o Bibi, ainda tem, sabe, a grande maioria dos sionistas que insistem que não dá para, que o Irã tem que ser destruído, que ele tem que desaparecer, que não dá para coexistir com ele. Sim, tem várias pessoas. O Naftali Bennett, ao que tudo indica, é um dos principais candidatos a ser o próximo primeiro-ministro. A gente sabe muito bem qual é a posição dele sobre isso. Ele passou anos pedindo para o Biden fazer a mesma coisa. Eu quero voltar a isso. Eu disse que há vários obstáculos diferentes contra essa ideia. Tinha gente dentro do círculo do Trump e depois tem o mais óbvio, que é o Irã. Ontem eu mencionei o professor Morandi e fui direto ao ponto. Perguntei, esses 4 pontos aqui são inegociáveis para o Irã. E aqui está o que ele disse, do ponto de vista iraniano. Para essa guerra chegar ao fim, para que os bloqueios de ambos os lados sejam suspensos e para que haja qualquer chance de retomar o fluxo de petróleo, mesmo que chegue perto do que era antes do início da guerra, o Irã precisa ter seus ativos descongelados, é o dinheiro deles, liberados. As sanções precisam ser suspensas no setor de energia. Não todas as sanções, apenas as do setor de energia. Um fim de guerra com termos negociados, algum tipo de acordo nesse sentido, e o fim da guerra contra o Hezbollah no sul do Líbano. Então, se essas 4 coisas acontecerem, o lado iraniano concordaria. Mas para não distorcer o que ele disse, se qualquer uma dessas 4 condições não for cumprida, então não haverá fim. Essa é uma descrição justa? Sim, é isso mesmo. E claro, o bloqueio no Estreito de Hormuz. Não tenho certeza se você mencionou isso ou não. Mas sim, você está absolutamente certo. Então eram 4. Na verdade, ele disse que eram 5. E a gente manteve o controle do Estreito de Hormuz. Então, de novo, ele me disse separadamente que isso era entendido pelo lado americano e que quem quer que eles estivessem negociando por meio dos mediadores aparentemente estava de acordo com algo próximo disso. Ou seja, eles achavam que tinham um acordo hoje de manhã. E mesmo assim, tudo isso que eu acabei de mostrar para você, e claro, eu poderia citar o Mike Pompeo, que tem estado bem ativo ultimamente, o senador Graham, a Rebecca Heinrichs, enfim, todos eles. O Jack Keane, claro, é o principal. Todos dizendo exatamente o contrário, gritando que tem algo muito diferente acontecendo. E como é que o presidente Trump consegue ouvir toda essa gente, deixar que saiam por aí falando e depois voltar com algo que sequer se parece com o que o professor Morandi contou? Como é que se concilia uma coisa dessas? Bom, isso volta a algo que o Robert Barnes, que foi advogado do Trump há alguns anos, durante o primeiro mandato dele, comentou.
Ele disse que o antigo Donald Trump era assim. Se aparecia um problema, ele ligava para umas 20 pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, perguntando: e aí, o que você acha? E se for por esse caminho? Ele saía buscando mais informação. O que o Barnes diz é que agora o Trump não faz mais isso. Ele parou de fazer. Então ele acaba ficando preso às pessoas com quem ele conversa. E com quem ele conversa? Com o Lindsey Graham, com o Sean Hannity, com a Laura Loomer, aquela figura meio maluca. Todos com frequência. Ele não sai mais procurando opiniões alternativas, visões diferentes. E isso, na minha opinião, é mais um fator que limita esse otimismo que estão tentando vender, de que assim temos um acordo quase pronto. Olha, eu estou em contato com uma pessoa que tem ligação com os oficiais paquistaneses envolvidos nisso. E até eles reconhecem que ainda existem grandes obstáculos que não foram resolvidos. Eles continuam tentando avançar, dar meio passo para frente em vez de para trás. Mas eu acho que as questões são sérias demais, muito fundamentais. Agora, sobre o tema das sanções e dos ativos que foram descongelados. O Trump pode estar de mãos atadas nessa área. Depende, eu não posso te dizer a porcentagem exata, mas uma parte desses ativos congelados foi bloqueada por ações do Congresso dos Estados Unidos, não por decisões do Donald Trump nem de um presidente anterior. Então, quando é uma ação do Congresso, a única forma de um presidente contornar isso é fazendo o próprio Congresso agir de novo para revogar a legislação que levou à confiscação. Bom, você acabou de mencionar o Robert Barnes. Ele acabou de me mandar uma mensagem, literalmente agora, dizendo que o Trump detonou tudo de novo, o quinto tombo seguido. Então, aparentemente, isso explica por que os iranianos achavam que estavam perto de um acordo. Porque eles estavam dizendo hoje de manhã que achavam que não haveria um retorno à guerra. E agora, ao que parece, o Trump puxou o tapete de novo. Eu realmente não sei para onde a gente pode ir a partir daqui, porque começa a surgir a dúvida. Quem é que está realmente tomando as decisões dentro da Casa Branca? Nem estou falando dele com o Netanyahu, porque olha, tem alguém que tem sido bem consistente e cujas opiniões têm batido bastante com as ações dos Estados Unidos. E esse alguém é o Jack Keane. O que está acontecendo no Líbano também é revelador. Mostra bem onde está a cabeça dos iranianos. Quer dizer, eles estão sob um cessar-fogo no Líbano. E mesmo assim, os iranianos lançaram, 900 foguetes e mísseis contra o norte de Israel, além de 1.200 ataques com drones naquela região. Os moradores do norte de Israel tiveram que abandonar suas casas e vilas por causa disso. E claro, os israelenses também estão teoricamente sob um cessar-fogo, o que significa que só podem reagir de forma defensiva. Eles abrem os estreitos, nós retiramos o bloqueio, mas o que os iranianos querem é ter autoridade sobre aquilo, mesmo estando aberto. Dizem que não vão cobrar taxas, mas ainda assim querem controlar o processo. A gente não pode permitir isso. Não podemos usar nenhuma palavra que dê a entender que o Irã tem direitos territoriais sobre os estreitos. Quando o direito se impoferir sinal de recorde águas internacionais, liberdade de navegação precisa ser garantida. Então, você ouviu o professor Morandi, e isso foi repetido por todos os altos funcionários iranianos, todos eles. E há dois pontos principais. Eles dizem que vão controlar o estreito e que a questão do Líbano precisa estar incluída nisso. Aí você acabou de ouvir o Jack Keane dizendo que eles não vão controlar o estreito e que não tem poder nenhum para decidir nada sobre o Líbano. O que é curioso, porque ele disse que, na verdade, é o Irã que está atacando Israel a partir do Líbano. Eu não sei bem o que ele quis dizer com isso. Acho que ele só quer fingir que é tudo a mesma coisa, Irã e Hezbollah. Mas isso nos deixa, Larry, com o verdadeiro problema. Eu vejo só duas opções aqui. Ou a gente continua com o status quo, mantendo esses bloqueios em confronto por tempo indeterminado, até sabe-se lá quando, ou voltamos à guerra.
Mas, pelo visto, não vai haver um acordo negociado e também não vamos simplesmente desistir. Então, onde é que isso nos deixa? Em suspenso, ou vamos chamar assim o status quo atual. Então, apesar das alegações dos Estados Unidos sobre um bloqueio, não é um bloqueio realmente eficaz. Os navios ainda podem entrar e sair do Estreito de Hormuz e operar de acordo com a nova aliança do Estreito do Golfo Pérsico, a PGSA, que o Irã criou e está coordenando junto com Omã. E o sistema de pagamentos está passando por bancos chineses, não por bancos ligados ao Ocidente. É por isso que eu insisto. É preciso olhar para o que o Irã definiu como suas exigências essenciais, e ele não está recuando nelas, e ver se os Estados Unidos estão dispostos a atender a alguma dessas demandas. E eu não vejo como isso mudaria, a menos que o Trump fizesse um transplante completo de cérebro. O Bibi Netanyahu, a herdeira bilionária Miriam Adelson e o outro bilionário Paul Singer, todos eles, aliás, sionistas convictos, não é como se não pudessem mais ligar para ele, entrar em contato ou, sabe, falar com ele diretamente. Mas não é o caso. Essas pessoas têm o número pessoal dele, e ele mesmo atende o telefone. Então eles ainda conseguem ligar para ele, e o Netanyahu está sempre pronto para pegar um avião e vir até aqui para, sabe, dar um apoio pessoalmente para o Trump. Então é isso, eu concordo com você. Não existe, neste momento, uma solução diplomática viável na mesa que os Estados Unidos aceitariam. E qual é a sua compreensão do que está acontecendo lá na linha de frente? A gente meio que não tem olhado para isso há um tempo, porque temos falado mais sobre a parte diplomática. Houve algumas declarações do Hegseth e de outros, talvez há 2 ou 3 semanas, dizendo que estamos prontos para agir, que tudo está preparado e que poderíamos, a qualquer momento, retomar algum tipo de operação militar. Qual é a sua leitura do que está acontecendo por lá? Até agora há alguns sinais de alerta, e eu não vou revelar quais são, mas nenhum desses sinais indica que estamos nos preparando para uma grande operação de combate ou para uma escalada militar. Então, neste momento, o que temos são o que eu chamo de patrulhas aéreas convencionais, patrulhas de combate aéreo de superfície, e elas estão operando tanto a leste quanto a oeste do Golfo Pérsico. É quase como se fosse uma forma de provocar o Irã, desafiando-o a atacar. Agora, os iranianos prometeram que vão reagir. Não sei se já retaliaram totalmente pelo ataque aos 2 navios de guerra no outro dia, mas até agora eles têm tentado evitar que a situação saia do controle. Sabe, eles fingem que não veem, e aqueles, explodiram uns 2 barcos de alta velocidade ali perto de Bandar Abbas. Mas ainda não dá para ver aquele tipo de movimentação, tanto em termos de comunicações quanto de deslocamento de recursos, especialmente recursos aéreos, que normalmente indicaria um combate iminente. Então, de novo, eu achei que eles talvez esperassem até o fim desta semana, mas olha, o Trump está claramente sofrendo pressão do pessoal sionista e também dos árabes do Golfo e do Paquistão. E não vamos esquecer, os árabes do Golfo carregam uma parte grande da dívida americana. Eles têm comprado muitos títulos do Tesouro. Então, de certa forma, eles também têm uma certa influência. Acho que a gente vai ver. O problema real nisso, e uma das coisas que mais me deixa irritado, e acho que você também sente isso, é que normalmente usamos lógica, bom senso e evidências para tentar entender o que está acontecendo, para onde as coisas estão indo e por aí vai, como se houvesse algum raciocínio lógico por trás disso. Mas não parece que exista. Então, eu realmente não sei como alguém pode dizer, é isso que vai acontecer, isso não vai acontecer, é para lá que estamos indo. Eu não acho que ninguém possa afirmar isso agora, com o presidente Trump, do jeito que ele está.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Ele, de novo, no minuto toma uma decisão, no minuto seguinte se contradiz e faz exatamente o oposto. E olha, eu não acho que o Robert Barnes esteja inventando quando fala sobre o que as pessoas estão percebendo como mudanças claras na forma como Donald Trump fala, como ele interage com as pessoas e na capacidade dele de fazer qualquer tipo de análise básica. Então, sabe, ele simplesmente diz, vamos bombardear eles, vamos explodir tudo. Tá, mas como é que você vai fazer isso? Porque você não tem aviões nem bombas suficientes para explodir ninguém. Isso é simplesmente algo impossível de entender. Quer dizer, isso é algo sem precedentes na história dos Estados Unidos. Em 250 anos, nunca estivemos numa situação como essa, em que você pode odiar alguém, pode dizer não gosto das políticas dele, ele está acabando com o país. Mas eu acho que nunca tivemos um caso, nem mesmo com o Joe Biden, para ser bem sincero, em que dissessem, eu não acho que tem capacidade cognitiva para exercer as presidentes por 6 Bromans. Quer dizer, é chocante que ele, e eu confio no Robert Barnes nisso, porque, sabe, ele não veio com uma agenda anti-Trump, ele sempre foi muito, muito pró-Trump. Quer dizer, ele chegou a trabalhar como advogado dele. Mas claramente tem gente em volta do Trump que está percebendo esses comportamentos estranhos. E sabe, especialmente nessas negociações, por que fazer as negociações em público? Faz em particular. Aí depois vem a público e anuncia, ok, chegamos a um acordo. Em vez disso, ele fica indo e voltando. Literalmente faz reviravoltas de 180 graus todo dia. E sabe, se você faz duas de 180, dá 360, o que significa que você voltou exatamente para o ponto de onde começou. E o estreito continua fechado, do mesmo jeito que está desde que começamos essa guerra sem sentido, uma guerra de escolha. Esse é o ponto. Essas coisas estão se acumulando, e vai chegar um dia, seja em agosto ou antes disso, em que não vai dar mais para esconder, porque o peso da realidade vai se impor. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. No tempo que ainda tenho com você, quero ouvir a sua opinião. Não quero deixar você ir embora sem aproveitar um pouco mais da sua análise. E isso é sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Há pouco tempo, a Rússia avisou que pode haver ataques significativos contra centros de tomada de decisão na Ucrânia. Isso é, pelo menos na aparência, por causa de um ataque que aconteceu na Universidade de Luhansk, onde um dormitório foi atingido, e por aí vai. Mas isso é algo que vem se acumulando há muitos, muitos meses. A gente até falou sobre isso mais cedo hoje com Alexander Mercouris. E agora, aparentemente a Rússia está dizendo algo como, olha, vocês têm feito ataques a partir do espaço aéreo da OTAN, lá nos Balcãs. Receberam informações de alvo e, claro, about próprios sistemas de armas específicos. Vocês cruzaram a linha vermelha. Agora é hora de mostrar que a gente se cansou disso. E aí, o que você acha que vem por aí em Kiev? Bom, a gente teve a primeira pista disso há umas 2 semanas, quando o Daniel Davis fez aquela análise mais profunda e você recebeu o embaixador Dmitry Polyansky no seu programa. E olha, você conhece o Dmitry assim como eu. Eu já o encontrei pessoalmente e ele é um ótimo diplomata. Mas ele não é alguém que fala por conta própria. E também não tem o tipo de peso político dentro da política russa que permitiria sair por aí dizendo o que quisesse. Ele segue bem de perto o que é a linha institucional, a linha do partido. Então, quando ele veio a público e foi tão direto e transparente sobre a preocupação real da Rússia com esses ataques contra civis, e isso foi antes do ataque aos dormitórios, dizendo que a Europa estava basicamente se transformando em um alvo, aí sim, quando eu ouço Dmitry Polyansky falar que a Europa precisa tomar cuidado, eu penso, meu Deus, isso é sério. E isso foi seguido, alguns dias depois, pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov,
com quem eu também me encontrei e conversei lá em dezembro de 2023, dizendo a mesma coisa. Então, quando esses dois senhores aparecem falando a mesma coisa, dá para saber que não é apenas opinião pessoal. É uma mudança de política. Depois, com aquele ataque ao dormitório em Starobelsk, acho que é esse o nome, e o assassinato daqueles estudantes universitários, veio o alerta do Lavrov, ligando para o Marco Rubio e dizendo: vocês precisam tirar o pessoal daí. Aí muita gente perguntou: mas por que agora? Por que a Rússia está reagindo assim agora? Eles já tinham tido aquele ataque terrorista no Teatro Crocus 3 anos atrás. E eu acho que há 2 motivos para isso. And I think there are 2 reasons. Reason number 1 is that the extensive. O primeiro motivo é que havia uma presença muito grande de agentes de inteligência russos dentro dessas várias unidades e locais ucranianos. Isso significava que a Rússia não estava pronta para atacar, porque se atingisse esses alvos, perderia essas fontes de informação. Teriam que avisar seus agentes antes, tipo, não vá trabalhar hoje, diga que está doente, algo assim. Esse é um ponto. O outro é que a Rússia não estava pronta nem preparada. Eles pensaram o seguinte: se atacarmos e matarmos um monte de diplomatas ocidentais, ou pessoal de inteligência, ou militares, corremos o risco de o conflito se expandir, com a OTAN entrando e participando dos ataques. E eu acho que a Rússia calculou: a gente não está pronto para enfrentar isso. Naquela época, era assim. Agora eles estão prontos. E é por isso que veio essa mensagem. E o que mudou? O que, do ponto de vista militar, a Rússia está preparada para fazer agora que antes não estava? Primeiro, eles se mobilizaram. Acho que o número de tropas mobilizadas já chega a uns 2 milhões. Mas mais importante que isso é a quantidade de Iskander, Kinzhal, enfim, todo o arsenal de armas. Agora eles têm um bom estoque. Os russos também vêm produzindo essas armas de forma constante, mais ou menos 2 ou 3 por mês, já faz uns 16 meses. Então eles acumularam um estoque que, na minha opinião, os fez pensar: ok, se a gente tiver que enfrentar a OTAN, a gente pode enfrentar a OTAN. Uau! Acho que esse foi provavelmente o principal motivo pelo qual eles não reagiram antes como estão reagindo agora. Agora eles estão prontos para ir até o fim. E eu não acho que os ucranianos estejam preparados para o que vem pela frente. Os europeus dizem: ah, sim, vamos aguentar firme. Vamos ver. E o que você acha que vem por aí? Porque, olha, há 3 ou 4 dias foram usados muitos mísseis em Kiev. E, claro, já houve vários ataques com drones ao longo do tempo. Eles atingiram vários alvos e por aí vai. Será só mais um desses ataques? Ou você acha que pode ser algo mais sério? Não, eu acho que seria algo ainda mais significativo. Não só eliminar, mas garantir que qualquer lugar que ainda sirva como ponto de encontro ou armazenamento de registros para atividades de inteligência ou militares, tudo isso vai ser eliminado, vai ser destruído. Além disso, eu não ficaria surpreso se houvesse alguma ação contra as pontes sobre o rio Dnipro, para começar a cortar o reabastecimento das unidades ucranianas, ou pelo menos dificultar bastante esse processo. Então eu acho que a Rússia está pronta para avançar numa frente ampla. E no fim das contas, acredito que um dos motivos para alertar os ocidentais a saírem de Kiev é que a Rússia vai voltar e vai tomar a cidade. Você ainda acha que existe a possibilidade de eles avançarem fisicamente sobre Kiev? Sim, é. Isso aí faria muita gente na Europa pirar, né? E eu sei que a gente já está quase sem tempo, mas isso deixaria muita cabeça explodindo por lá. Pois é. Em que momento você acha que esse grupo de líderes europeus, o Starmer, o Macron, o Merz e por aí vai dizer: opa, peraí, a gente precisa fazer algo diferente? Ou você acha que eles vão dizer: tá vendo? A gente sempre avisou, esses russos agressivos, agora que provaram que a gente estava certo o tempo todo, lá vem eles, vão tomar conta de tudo isso. E será que eles conseguem fazer alguma coisa a respeito?
O problema da Europa é a desconexão entre a liderança e o povo. As pessoas não estão politicamente em sintonia com isso, bem diferente do que a gente vê na Rússia. Na verdade, até agora dava para dizer que o Putin estava atrás da opinião pública russa. A opinião pública na Rússia queria mais ação contra a Ucrânia, uma postura mais dura, e o Putin no passado tentava, manter a guerra contida. Agora o Putin veio e disse, chega, acabou, agora é para valer. Então, não é a mesma coisa. É a postura post aqui em Europa. Desculpa, Gary. Você pode colocar aquele título de novo na tela? Isso merece um comentário aqui. O irmão Zelensky está dizendo que a mobilização da Rússia prova que Moscou não está se preparando para uma diplomacia de verdade. Mesmo depois de tentarem fazer diplomacia de verdade desde abril de 2022, 2024, enfim, sem parar. E me parece que ele pode estar ironicamente certo agora, que a Rússia não está mais preocupada com diplomacia. It's a house with old ornament. Nuni Setsen News. They're going to take it to another level. Is that how you see it? Pois é. Na verdade, essa foi a mensagem do Lavrov para o Rubio. Basicamente, olha, esquece aquele negócio de Anchorage. Tudo que a gente conversou e combinou naquela época já não vale mais. Ele estava, Então o processo de Anchorage do verão passado acabou. E agora a Rússia vai resolver isso militarmente. É só ouvir o que dizem o Medvedev e o Karaganov. O Putin agora está envolvido nisso. Ele está expressando e dizendo em voz alta o que muitos russos já vinham dizendo antes. Então, de novo, é exatamente o oposto. No Ocidente, a liderança está muito à frente da opinião pública. O povo não apoia a política. A liderança quer confronto. O povo não quer. Na Rússia, o Putin tentava reduzir o confronto com o Ocidente, mas agora é o público que está exigindo isso. E o Putin disse sim, que eles vão fazer Kiev e todos os estrangeiros que estão lá pagarem um preço alto. Então, estrangeiros, saiam enquanto ainda dá tempo, porque pode ser tarde demais nos próximos dias. Bom, acho que vamos ter que esperar e ver o que acontece. É angustiante assistir a isso, ver que chegamos a esse ponto. Eu fico lembrando não só de Istambul, em 2022, mas também das opções que o Putin tinha em junho de 2024. E eu acho que nós dois dissemos naquela época que talvez um dia a gente olhasse para trás e desejasse que aqueles termos ainda estivessem disponíveis. E agora estamos aqui, e parece que esses termos já não estão mais na mesa. Mas é isso, estamos onde estamos. Sim. Olha, muito obrigado por ter vindo, como sempre. A gente realmente agradece por você esclarecer essas questões importantes para a gente. Valeu mesmo. Obrigado, senhor. A gente conversa mais tarde. A gente volta em mais ou menos 4 minutos com o Art Berman, especialista na indústria do petróleo, e ele vai falar com você de forma direta. Um dos motivos de a gente ter esse programa e de ter convidado ele hoje é justamente porque ele fala as coisas como elas são. Ele não se intimida, não faz concessões e sempre foi assim na carreira dele, comprometido com a verdade. E hoje ele vai contar o que realmente está acontecendo, apesar do que o mercado tenta fazer parecer sobre a indústria do petróleo. O que a gente pode esperar nos nossos tanques, nos campos e nos sistemas de transporte, agora no resto do verão e entrando no outono. Fica ligado. A gente se vê em alguns minutos no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores porque a gente odeia encher você de propaganda. Eu não gosto disso. Então, mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta. Like, and send this to somebody you care about.